dos artigos que vocês encontram nos jornais, nem são artigos, né? A maioria, sei lá o nome que a gente pode dar, é só manifestação de pessoas conservadoras, pró-mercado, que não analisam, né? Apenas ficam repetindo os jargões do tipo, não parem, o governo tem que parar de gastar. E aí fica uma coisa tão esquisita, né? Porque o pacote que o governo mandou para o Congresso é um pacote antigasto, que é uma pancada. E é tão pancada que o Congresso, que é conservador, deu uma desidratada no pacote. Eles... Não, para você ver a situação, né? Na verdade, gente, parece que os conservadores, os neoliberais, liberais, os Merdal Pereira, William Vac, esse tipo de fantasma, né, que fica rondando a imprensa, né, eles têm uma fórmula que eu até agora não entendi como é que eles podem pôr esta fórmula para as pessoas, para todo mundo, e todo mundo achar que tudo bem, né, que eles têm o direito de... Não, eles não podem pôr esta fórmula, porque a fórmula que eles colocam é a seguinte: olha, a economia aqueceu, o desemprego diminuiu muito, é o menor da série histórica. Há um incentivo do governo para dinheiro para as famílias, por causa do Bolsa Família, etc. E tudo isso aqueceu a economia, então isso vai gerar inflação. Está gerando já inflação, ou seja, os preços estão subindo. E quem mais perde com isto são os pobres. Então, a conversa é mais ou menos a seguinte: pobres do mundo, não gastem mais, não comam, não bebam, não façam mais nada. Por quê? Porque à medida que vocês gastam, vocês gastam muito, e todo mundo vê vocês gastar e fala assim: esse povo tá gastador, então vamos aumentar os preços já que eles têm dinheiro. É muito estranho, né? Porque a solução é: não gaste, assim não tem inflação. Os preços não sobem. Caramba! Quer dizer, mas os preços não sobem, eu não como, não vivo para que os preços não subam, porque se os preços subirem, eu não como e não vivo. Entenderam o raciocínio deles? Olha, vai ter inflação. Tá tendo inflação. Vocês estão gastando. Alguém tá dando dinheiro para vocês. É o governo. O governo tá gastando também. Tá querendo desenvolver o país? Não pode. Por quê? Porque dá inflação. Então não tem jeito, né? Somos 5 famílias, somos 5 pessoas numa família, por exemplo, não é? Ora, gente, se a gente começar a comer e a gastar, os preços vão subir e aí a gente não vai comer e nem gastar. Então, não vamos comer nem gastar se os preços não sobem e ficar elas por elas. Vocês estão entendendo que não tem sentido a maneira como eles colocam a questão? Bem, é porque eles não querem, de maneira nenhuma, lidar com macroeconomia.
Eles querem lidar só com dados da política monetária. E as esquerdas insistem em lidar com macroeconomia. Há hoje, aí no espectro pelo menos para a esquerda reflexiva, nós pegamos um itinerário aqui que lá, desde já 5, 6 anos, né, é mais ou menos duplo. Os que vêm acompanhando o canal já há mais tempo sabem que a gente comenta a economia pela esquerda, ora com uma perspectiva que já foi explicitada pelo professor Dalbor, e ora por uma perspectiva que já foi explicitada pelo professor Bresser Pereira, que são figuras, né, aí na casa dos 20 anos mais velhas do que a minha geração. Ora, para a gente não sair desse duplo eixo que a gente pegou, eu quero comentar com vocês esses dois eixos. Até porque, né, são artigos recentes, tanto do professor Dalbor quanto do professor Bresser Pereira. O professor Dalbor tem vários, e o último que a gente citou aqui, ele não é o último que ele escreveu, mas é aquele que ele falou no Congresso, a convite de parlamentares do PSOL, junto com a Fatorelli, que ele falou dos 4 drenos da economia brasileira. E o do professor Bresser Pereira saiu ontem, ou antes de ontem, na Folha de São Paulo, um longo artigo sobre a deficiência do nosso investimento público e privado. Eu não vou poder, né, expor e ainda por cima fazer uma observação crítica dos dois, porque aí eu tornaria este vídeo uma coisa muito longa que perderia o sentido dessas informações que a gente usa no canal. Mas eu vou pelo menos pontuar os dois para vocês terem a continuidade do duplo, né? A continuidade da nossa dupla discussão aqui. O do professor Dalbor é bastante conhecido de vocês. Ele fala que a economia brasileira ela está vampirizada, o termo é meu, né? Ele usa o termo dreno, ou seja, vazamento. E ele identifica esse vazamento. Eu até sempre deixo anotado aqui do lado, para que eu não ponha mais palavras minhas do que as dele, para ser um pouco fiel à própria organização dele. E ele diz a seguinte coisa, né? Onde é que o dinheiro desaparece? Na economia brasileira. Desaparece significa o quê? Desaparece das nossas mãos, né? Mas vai aparecer na mão de 1% da população, que são os ricos, né? Ou, e digamos assim, 1% da população mundial, né? Não é só no Brasil, porque nós estamos dentro de um circuito que não tem mais sentido falar em economia nacional, né? Ela está completamente internacionalizada, na verdade universalizada pelo dinheiro, que é um registro magnético no computador e passa a circular no mundo todo a velocidade instantânea. Então o professor Dalbor sempre fala a seguinte coisa, né? Uma parte do nosso problema de dreno é que as famílias estão endividadas por conta dos juros altos. Não sei se vocês já perceberam, mas o Haddad havia feito um plano para... né, lembra daquele plano no começo do governo Lula?
para fazer com que as famílias não ficassem mais inadimplentes. Então, aquele plano foi feito, ele deu certo e já não deu certo. Por quê? Está todo mundo endividado de novo. Porque não baixou os juros. Então, todo mundo ficou sem dívida e fez novas dívidas com novos juros. Não mudou o cartão. Não mudou a vida. Né? Então, as famílias estão endividadas. Então, resultado disso, a indústria não tem para quem vender. Quem compra são os brasileiros. A indústria vende para os brasileiros. Eletrodoméstico, televisão, carro, os chamados manufaturados, parafuso, brinco de orelha, são os manufaturados. Alguma coisa é importada, outra coisa é nossa e vai... Né? Agora, não são bens primários, tá? Porque minério de ferro, petróleo e todo o agro é exportação. Quem sustenta a mesa do brasileiro não é o agro, é o pequeno produtor, tá? Então, cuidado aí, né? A dívida dos brasileiros desestimula a indústria, porque eles diminuem o consumo, a indústria não tem para quem vender. Os industriais migram, portanto, o patrimônio deles, eles transformam o patrimônio deles em sociedades anônimas, vendem ações, e aqueles que têm mais ações compram títulos, compram mais ações ou compram títulos do governo, não para ficar com títulos ou para ficar com ações, mas para participar da aplicação, a compra e a venda. Ou seja, passam a viver da negociação de papéis e as suas empresas se transformam em sociedades anônimas, passam a ser administradas por CEOs e aquelas que sobrevivem, né? Uma boa parte já não sobrevive. Então, esta é o primeiro dreno. Agora, o problema é que o Estado também se endivida. Tá? E o Estado se endivida e pega nossos impostos, portanto, mais um dreno das famílias para pagar a dívida, mas não é a dívida. É os juros da dívida, é a rolagem da dívida. Porque os juros são tão altos que chega uma hora que a economia que o país faz vai tudo para pagar esses juros. Daí a gritaria da direita, né? O Estado tem que parar de gastar. Significa o quê? Parem de gastar não com a dívida, parem de gastar com tudo para sobrar dinheiro para continuar né? Honrando a dívida, ou seja, pagando os juros sobre juros dos nossos títulos. E a gente pega esse dinheiro, não volta para fazer investimento nenhum, compra mais papéis ou compra patrimônio. Bem, então aí é um problema, o endividamento das famílias e do Estado. O segundo dreno é a isenção fiscal, né? Você tem uma série de coisas no Brasil que convencem o governo que são muito importantes e que não podem ter imposto. Isso vai do setor de serviços, igreja, passando por empresas para chegar no próprio agro. Sem contar os próprios papéis, que eu não sei se vocês sabem, as aplicações de alto montante não são taxadas. Então, esse é o segundo dreno. O terceiro dreno é a sonegação mesmo. O sujeito pega, faz uma empresa qualquer, né? Seja de internet, de medicina, de venda de produtos farmacêuticos, de venda de ruela, de venda de nada, ou simplesmente de qualquer coisa, né? Qualquer coisa que seja, que tenha um CNPJ, só que ele trabalha aqui, vende aqui, faz o negócio dele aqui, mas o escritório de contabilidade dele, ele põe no exterior, de modo que a empresa não é daqui. Então, ele pula fora do imposto. Isso é o terceiro dreno. E o quarto dreno
é que a arrecadação do governo é uma arrecadação sustentada pela classe média baixa e pela classe média e pelos pobres. Por quê? Porque são aqueles assalariados, onde o desconto é na fonte. O resto é uma dificuldade enorme para pagar imposto. Você sabe muito bem disso. Você sabe muito bem disso. Né? Há profissionais que chegam para você e falam, né? Você quer com nota fiscal ou sem nota fiscal? O serviço que eu vou prestar para você. Na cara dura. Né? Sem contar, né? Que tem aí o quê? Né? Uma tributação. Como que é feita a tributação? Ela é feita progressiva, os mais ricos pagam mais? Não. Este é o quarto dreno. Os mais ricos pagam menos que os mais pobres. O Brasil é, talvez, acho que entre 3 ou 4 países do mundo onde o imposto não é progressivo. Ou seja, o Estado tem que arrecadar dos assalariados. De modo que é um esforço maior ainda para poder o quê? Para poder honrar os juros sobre os juros da dívida. Porque é nesse sentido. Que quando a direita fala não vamos gastar, eles nunca incluem o não vamos gastar com a dívida. Porque eles sempre dizem, se não honrar a dívida, o capital, ele vai embora, hein? Só que o que eles não contam é que ele não tem para onde ir, porque em lugar nenhum do mundo se paga os juros que se paga aqui. Então ele vai para onde? Entendeu? Não tem sentido. Então, esta é a macroeconomia do professor Dalbor em termos de dreno. E ele diz, né? O desafio é a gente fazer com que esse dinheiro que circula por conta desses 4 elementos, desses 4 drenos, e que compõem o chamado capitalismo financeiro, ou a financiarização do capitalismo, eles voltem para o âmbito da produção. E aí, as pessoas perguntam para ele ou para mim, né? Aí a resposta é mais ou menos a mesma, porque eu também penso dessa maneira. Dentro do capitalismo, a melhor maneira é empurrar dinheiro para as famílias. De que maneira? Salário indireto. Essa é a melhor maneira, é o salário indireto. Salário indireto é o quê? É você ter investimento em educação, investimento em saúde, investimento público. É você garantir os serviços públicos. Pegar os impostos, né? Não subir juros, não dar bola para essa história de ter que honrar a dívida e enfiar no salário indireto, porque aí o trabalhador fica folgado, mais livre para gastar, e aí você pode ter, né, um reaquecimento industrial, um reavivamento industrial, porque o parque industrial brasileiro ainda não foi para as cucuias. Nós não estamos na Argentina. Tá? Embora o Brasil esteja se primarizando a passos ferozes, quase que voltando para a era pré-Vargas, quando não se tinha indústria, o Brasil era um país agrário. Nós estamos quase nisso, com uma desvantagem. Naquela época o Brasil era um país agrário que comia o arroz e feijão. Agora o Brasil é um país agrário que produz soja que a gente não come, mas para alimentar chinês. Bom, aí estamos com o professor Dalbor. Ok, agora, qual é a novidade que o professor Bresser Pereira traz nesse panorama? É que a análise dele vai por outro caminho. Ele não trabalha com dreno do Estado. Ele trabalha com investimento público e investimento privado. É outro conceito. Ele compara os anos 80 com agora. E ele diz, o investimento público e o investimento privado no Brasil, lá nos anos 80, ele tinha uma porcentagem grande do PIB. Hoje, ele gira em torno de menos de 17% do PIB. E ele seria o bom que 25% do PIB fosse investimento.
E ele diz, durante todo esse período de financiarização, nós tivemos também um grande período de privatização. Ora, se privatizou, se as companhias passaram a ser privadas, então o investimento no Brasil privado deveria ter crescido. E ele não cresceu. Em outras palavras, eles privatizaram, mas não investiram nas companhias que eles falaram que eles iam investir. Eles também se financiarizaram, foram para a financiarização, atrás dos juros altos. Então, nesse ponto, a análise do professor Bress coincide com a análise do professor Dalmor, porque a questão são os juros altos. Embora ele esteja da perspectiva do investimento. Ele diz que o Brasil está em estagflação, porque o investimento privado é pequeno e o investimento público também é pequeno. Bom, qual a novidade então? Novidade é que o professor Bresser está há 20 anos, no mínimo, desenvolvendo uma teoria chamada novo neodesenvolvimentismo, na qual um dos conceitos centrais é a tal da doença holandesa. Não é uma doença de vaca. Não é uma doença de uma mulher holandesa, uma doença venérea. Não. É um conceito de economia. Lá nos anos... para trás, os Países Baixos, portanto, também a Holanda, eles tiveram eles tinham gás, Eles tinham gás. Eles eram produtores de gás. E houve um boom de procura de gás no mundo. E aí todo mundo começou a investir dinheiro na produção de gás lá na Holanda. Então entrou um capital estrangeiro enorme nos Países Baixos para produzir gás e ter lucro com aquele gás. Dado que o gás estava em alta cotação e dado que ali era o lugar. Então, os Países Baixos tiveram assim um fôlego enorme. Pô, rapaz, olha o que migra de capital estrangeiro para os Países Baixos. Que beleza a indústria do gás. Eles ficaram ricos com o gás. Entrou um monte de dinheiro. Dinheiro estrangeiro. Passado uma década, isso deu um efeito devastador na economia dos Países Baixos. Por quê? Porque à medida que entrou muito dinheiro, muito capital estrangeiro, você tem, por exemplo, muito dólar na economia, a moeda local, na época o florim, ele não ficou minguadinho. Tem muito dólar, o dólar vale pouco e o florim cresce. Olha que coisa interessante, Encharcou de dólar uma economia, uma parte foi para o investimento, outra parte ficou ali sobrando, sobrou dólar. O florim perante o dólar cresce artificialmente, o câmbio fica muito apreciado, ou seja, o florim fica muito valorizado. Se o florim fica muito valorizado, toda a produção industrial, não aquilo que é natural do país, o gás, o petróleo, o arroz, feijão, a soja, não. A manufatura, que é aquilo que o país faz e tem que vender na competição internacional. Que, principalmente os Países Baixos que são pequenos, não tem consumo, então tem que vender tudo. Resultado, com o florim alto, o produto holandês oferecido vai em florim, ele vai alto. Perde a competitividade. Resultado, depois de 10 anos, a economia começa a ficar uma economia dependente única e exclusivamente do gás e perde a sua indústria.
esta doença holandesa. O Bresser Pereira diz que foi assim que aconteceu no Brasil e é assim que está acontecendo. Ou seja, a nossa economia, ela tem o agro, que exporta muito e traz muito dólar. Ela tem os juros, que traz muito dólar. Ela tem o quê? Né? O minério e o petróleo, que traz muito dólar. Então, o Brasil vai se tornando um lugar onde há uma sobreapreciação de câmbio. De vez em quando o real fica aí mais valorizado do que ele poderia ser valorizado. Você não tem essa impressão, mas a indústria tem. Ela se ressente. Porque a hora que dá este gap, o produto manufaturado brasileiro vai ser vendido em real, vai se apresentar como em real, e ele não obtém, né, preço, ele não oferece um bom preço. Num mercado onde você tem um monte de gente com trabalho semi-escravo, como na China, ou no mercado onde você já tem indústrias já consolidadas, a indústria não emerge, e a pouco que tinha, se perde. E esse é o processo de desindustrialização brasileiro, o que faz com que a gente se torne uma economia primária, e por conta de ser uma economia primária, com pouco consumo industrial e com pouca indústria, nós não conseguimos ter uma taxa de investimento privada interessante. E não temos uma taxa de investimento público interessante. Essas duas por conta dos juros, né? Mas também por conta da doença holandesa. Porque agora, por exemplo, o dólar subiu, o real não vale nada. Mas não é assim que funciona para a indústria. Não é assim que funciona para a indústria. Para a indústria, você tem que ter uma taxa que é um número cabalístico que não siga o agro, que não siga o petróleo. Porque esses são produtos para exportação de bens que sempre tem mercado. Sempre estão querendo soja, sempre estão querendo petróleo. E sempre se paga em dólar. Agora, quem faz um parafuso aqui no Brasil, tá? Ou quem faz um sapato, aí a coisa se complica. Porque ele vai exportar isso daí, enquanto ele fica só no mercado interno, ótimo. Se o cara conseguir sobreviver fabricando sapatos só para o mercado interno, ótimo. Mas se ele quiser exportar, ou seja, se ele quiser ser uma manufatura de caráter internacional mais poderosa, ele já não consegue concorrer com uma botina chinesa feita por um país onde não tem sindicato, onde se paga o que se quer e ainda por cima se restringe. A China só agora, né? Depois de tanto tempo, é que ela conseguiu ter um consumo mais ou menos equivalente com o consumo brasileiro. É um país que passou apertado. Não à toa as iguarias chinesas são famosas, né? Você comer inseto, comer rabo de qualquer bicho aí. Bom, enfim. Olha só. Esse é o elemento novo. É o elemento que não aparece no professor Dalbor, aparece no professor Bresser Pereira. Diferentemente, o professor Dalbor se coloca como alguém que põe uma equação para o governo. O professor Bresser, não é uma equação, nós temos que mudar o sistema financeiro. O professor Bresser põe uma questão de, além da econômica, uma questão de classes sociais e de disputa política. E ele não vê atores políticos descontentes com a situação dos juros a ponto de influir. E o mais interessante, ele fala que ninguém dá bola para essa história de doença holandesa. Ninguém nem quer saber do que se trata e continua mantendo o câmbio sobreapreciado. E, portanto, não vai ter investimento mesmo. E aos 90 anos ele diz: não estou nada otimista com o futuro do Brasil e dos brasileiros. Essas são as duas perspectivas que, digamos assim, a esquerda hoje tem elaborado, né? Elaborado com mais
com mais sistemática. Tem outras, mas elas são variantes desses dois grandes eixos que eu escolhi lá em 2017, 18, para ir comentando com vocês. Teve um tempo que eu parei de comentar, né? E hoje eu resolvi voltar porque elas se apresentam como diferentes. Vale a pena pensar nelas. Tá? Eu nem preciso, né? Os artigos do professor Dalbor estão no meu blog, no blog dele. O professor Bresser Pereira está na Folha de São Paulo e tem N artigos no blog dele. Acho que não é nem necessário muito fazer as referências, mas com o que eu falei aqui, eu acho que vocês conseguem ler esses artigos mesmo não tendo uma familiaridade com economia, né? Esse é o trabalho do professor, do filósofo, é esse, né? Não só filosofar, mas fazer com que as pessoas possam vir a filosofar e a entender as ciências humanas e entender o que está vivendo, né? Porque se a gente ficar nessa gritaria de Merdal Pereira, mandando o pobre não parar de comer para o país ir para frente, eu não entendi até agora como é que eles querem fazer isso, né? Nós não vamos longe. Ou então ficar inventando, né? Essa invenção que eles fizeram, a taxa Selic, né? Uma invenção, né? Não tem nenhuma utilidade isso, né? Aliás, cá entre nós, né? Tanto no professor Dalbor quanto no professor Bresser, eles lembram muito bem que os juros foram taxados no Brasil pela Constituinte de 88, mas nunca foi aplicado, porque no dia seguinte o Sarney pediu para alguém ir lá dar um parecer sobre a viabilidade da aplicação, e o jurista que deu o parecer disse que não tinha viabilidade, ficou até 2003 como letra morta, e depois de 2003 tiraram da Constituição, portanto nós temos aí um juros livre, e virou natural. Virou natural. A usura, que é pecado e crime nos outros lugares, virou natural. Aqui. Então, tá bom. É isso. Acho que já falei bastante, o vídeo já ficou longo. Daqui a pouco a gente volta.